E aí, tudo pronto para aquela revisão final? Se a diferença entre interpretação extensiva, analógica e a própria analogia ainda te causa um nó na cabeça na hora da prova, fica tranquilo. Chegou a hora de a gente desvendar isso de uma vez por todas e garantir esses pontos. Vamos direto ao que interessa. Bom, nosso mapa do caminho é esse aqui. Primeiro a gente vai firmar a base, o que é interpretar e o que é integrar. Depois, vamos mergulhar em cada um dos conceitos, a extensiva, a analógica e, por fim, a analogia. A ideia é construir esse raciocínio passo a passo, para não sobrar nenhuma dúvida. Tá aqui a pergunta de $1 milhão. A chave que abre todas as portas nesse assunto. Sempre que a gente se depara com um caso, a primeira coisa a se pensar é: tem uma lei específica para isso ou não tem? Essa resposta, acredite, muda o jogo completamente. Guarda bem essa pergunta, ela vai ser nossa bússola. Então, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Se a gente entender bem a diferença entre interpretar e integrar, o resto vai fluir, que é uma beleza. É exatamente aqui que a gente destrava o entendimento dos conceitos que vêm pela frente. Olha só que simples a distinção. Na interpretação, a lei já existe. O nosso trabalho é como o de um detetive. Pegar uma lupa e descobrir o que aquela norma realmente quer dizer, qual é o seu verdadeiro alcance. Agora, na integração, o cenário é outro. Não tem lei, tem um buraco, uma lacuna na legislação. Aí, o trabalho é preencher esse vazio, e a analogia é uma das ferramentas para isso. Certo, agora vamos para o nosso primeiro tipo de interpretação, a extensiva. A melhor imagem para ter na cabeça é de esticar um elástico. A lei usa uma palavra, mas a intenção real por trás dela é um pouco mais ampla. Então, a gente precisa, digamos, esticar o sentido daquela palavra para alcançar o que a lei queria dizer de verdade. A ideia é a seguinte: às vezes, o legislador disse menos do que ele realmente pretendia. A palavra que ele usou na lei parece meio restrita, mas a vontade era abranger mais situações. Então, o que o intérprete faz? Ele amplia o sentido da palavra para fazer justiça à intenção da norma. E aqui está o pulo do gato. Ele não está criando nada novo, só revelando o que já estava ali. Esse exemplo é o que mais cai em prova, pode apostar. A lei do roubo fala em emprego de arma. Se a gente fosse literal, talvez pensasse só em arma de fogo. Mas por interpretação extensiva, o conceito de arma se estica para incluir uma faca, uma arma de brinquedo ou até uma arma de fogo descarregada. Por quê? Porque todas elas têm o mesmo poder, o de intimidar a vítima e diminuir a sua capacidade de resistência. Agora, atenção total, porque isso aqui é ponto de prova. Como a interpretação extensiva só está esclarecendo o que a lei já diz, só está esticando o sentido, ela não cria uma regra nova. E por isso, ela é totalmente permitida no direito penal, mesmo que o resultado seja prejudicar o réu. Anota aí, interpretar a lei, mesmo que para pior, pode. Beleza, vamos em frente. Chegamos na interpretação analógica. Se na extensiva a gente estica uma palavra, aqui a própria lei nos entrega uma espécie de fórmula aberta, com alguns exemplos e uma deixa para a gente completar o resto. A grande sacada aqui é que o legislador foi esperto. Ele sabia que não conseguiria listar todas as situações possíveis. Então, o que ele fez? Deu alguns exemplos e, no final, jogou uma cláusula genérica, tipo ou outro meio parecido. Isso dá ao juiz a permissão para incluir outras situações que se encaixem naquela ideia. E é por isso que ainda estamos no campo da interpretação e não da criação de uma lei. O exemplo mais famoso é o do homicídio qualificado. A lei diz que matar por paga ou promessa de recompensa é um motivo torpe. E aí ela continua: ou por outro motivo torpe. Essa parte final, outro motivo torpe, é a nossa fórmula genérica. Os exemplos são paga ou promessa. Então, o juiz pode olhar um caso e dizer: matar por pura vingança mesquinha não está listado, mas com certeza é tão torpe quanto matar por dinheiro. E aí, encaixa na qualificadora. E a regra de ouro aqui é a mesma da interpretação extensiva. A interpretação analógica também pode, sim, ser usada para prejudicar o réu. O motivo é o mesmo. Não se está criando uma lei do nada. A própria lei já deixou essa porta aberta, já deu essa autorização para o juiz completar o raciocínio. Agora, muito cuidado, porque o jogo virou completamente. A gente está saindo do campo da interpretação e entrando no campo da integração. Analogia não tem nada a ver com entender o que a lei diz. Analogia é sobre o que fazer quando a lei simplesmente não diz nada. Então, o ponto de partida aqui é o silêncio, a lacuna na lei. O juiz olha para o caso e nada, não tem um artigo para aplicar. O que ele faz? Ele usa analogia. Ele olha para uma situação parecida, que tem uma lei, pega aquela solução emprestada e aplica esse novo caso que não tinha regra.
Isso é integrar o sistema, preencher o vazio. Para ficar bem claro, vamos a um exemplo clássico. A lei fala que em crimes contra o patrimônio, o cônjuge é isento de pena, certo? Mas e o companheiro, que vive em união estável? A lei não fala dele. Aí os tribunais, por analogia, pensam: bom, a situação é praticamente a mesma, a família é a mesma, então eles estendem esse benefício para o companheiro. Percebe? A analogia aqui foi usada para ajudar, para beneficiar o réu. E chegamos à regra mais importante de todas, aquela que as bancas de concurso amam de paixão. Usar analogia para criar um crime que não existe ou para criar uma pena mais grave, ou seja, para prejudicar o réu, isso é terminantemente proibido. Por quê? Por causa do sagrado princípio da legalidade. Não existe crime sem uma lei que o defina antes. Simples assim. Muito bem. Já vimos todas as peças do nosso quebra-cabeça. Agora é a hora da verdade. Vamos juntar tudo, fazer aquela revisão final e nos preparar para não cair na pegadinha mais clássica de todas as provas. É aqui que o examinador tenta derrubar todo mundo. Interpretação analógica e analogia. Os nomes são parecidos e é aí que mora o perigo. Mas agora ficou claro, né? São coisas completamente diferentes. Na interpretação analógica, a lei existe e nos dá a fórmula. Na analogia, a lei não existe e a gente precisa buscar uma solução. Uma é interpretar, a outra é integrar. Esse quadro aqui é o resumo da ópera, a cola para a prova. Vamos passar juntos? Interpretação extensiva e analógica. São o quê? Interpretação. A norma existe? Sim. Elas criam uma norma nova? Não. Por isso, podem prejudicar o réu? Sim. Agora, olha a analogia. É o quê? Integração. A norma existe? Não. Ela cria uma norma? Sim. E por isso, pode prejudicar o réu? Nunca, jamais. Se este quadro estiver claro na mente, não tem como errar a questão. Para fechar, os bizus, as dicas de ouro. Primeiro, a pegadinha clássica. Não confunda a interpretação analógica com a analogia. São mundos diferentes. Segundo, a regra absoluta, que não tem exceção. A analogia para prejudicar o réu, a tal in malam partem, é proibida. E terceiro, atenção, as duas formas de interpretação, a extensiva e a analógica, podem sim agravar a situação do réu. E para não esquecer nunca mais o macete final, pensa assim: extensiva, a gente estica a palavra. Analógica, a gente completa a fórmula que a própria lei deu. E a analogia, a gente cria uma norma do zero, mas lembre-se, só para ajudar. Com essa estrutura bem definida, aquela tentativa clássica das provas de confundir interpretação analógica com analogia deixa de ser um problema. Agora é ponto garantido. A confiança vem do entendimento e a lógica por trás de cada um desses conceitos está dominada. Boa sorte na prova!